Olá, amigos do Canal 10, estamos iniciando mais um programa Atual Saúde aqui da Atual TV. Hoje o nosso entrevistado é o Dr. Leandro Pinot, urologista aqui em Pato Branco, e vamos ter o tema cálculo renal hoje aqui no programa. Um instantinho só, nós já voltamos. Formado pela Universidade Federal do Paraná, o Dr. Henrique Mochizuki tem especialização em cirurgia da coluna vertebral, além de ortopedia e traumatologia, com especializações nos Estados Unidos e Hospital das Clínicas em Curitiba. Dr. Henrique Mochizuki, ortopedia, traumatologia e cirurgia da coluna. Avenida Brasil 450, edifício Max Saúde, anexo ao Instituto Mussi de Ortopedia e Traumatologia. Fone 3220-2848. Doutora Laira Metzinzimmer, Clínica Geral e Medicina Estética, peeling químico e manipulado, cosmetria, botox, tratamento para rejuvenescimento, emagrecimento com orientação alimentar. Agende sua consulta. Fone 3224-1540. Doutora Laira Metzinzimmer, Avenida Brasil 530, primeiro andar, sala 3. Urovita, Centro Avançado de Urologia, Dr. Leandro Pinot, laser para tratamento do cálculo renal, doenças da próstata e aparelho urinário, tratamento da impotência sexual e infertilidade e estudo urodinâmico. Urovita, Centro Avançado de Urologia, Rua Dr. Silvio Vidal 175, no Centro Médico Dr. Silvio Vidal, primeiro andar, fone 3025-4740. Acesse www.patão.com.br e fique conectado 24 horas com o Patão Supermercado. Ofertas, receitas, informações, blog, prêmios, dicas, saúde, notícias, lançamentos, promoções, Twitter e muito mais. Acesse www.patão.com.br. Não esqueça, é sem acento. É sem acento. Patão Supermercado, 24 horas com você na internet. Dr. Igor Chiminácio, especialista em ginecologia e obstetrícia pela Universidade Federal do Paraná, realizando cirurgia ginecológica avançada, focado no tratamento da dor pélvica crônica, distúrbios uterinos e na investigação da infertilidade feminina, atendendo em novo e amplo espaço, dedicado à saúde da mulher. Dr. Igor Chiminácio Ginecologia, Rua Silvio Vidal 175, terceiro andar, sala 301, no Centro Médico Dr. Silvio Vidal. Fone 3225-9426. Estamos de volta com o Atual Saúde. Hoje estamos substituindo o Dr. Ricardo Zimmer, que vai voltar em breve aqui na Atual TV com o programa Falando em Psiquiatria. Então nós vamos apresentar o programa Atual Saúde juntamente com o Dr. Leandro Pinot, urologista, que já é do programa aqui. Tudo e bom? Hoje o nosso tema, né, Dr. Leandro, é o cálculo renal, isso, famosa pedra nos rins. Exatamente. É a doença que temida por muita gente. Quem já teve esse problema gostaria de esquecer. Dizem que é a dor mais semelhante do parto. Procede? Olha, na verdade a gente não existe um termômetro para analisar, digamos assim, quantificação de dor, é uma coisa muito subjetiva, né? Só que assim, as pessoas que já tiveram a dor do parto, a dor da cólica renal, relatam ser uma dor mais forte até que a dor do parto. Então é uma coisa bastante dolorosa. E a incidência, como é que muita gente tem? A gente está falando aí de uma patologia, de uma incidência alta na população, de uma forma geral, tá? Estima-se que aproximadamente 10% da população vai desenvolver problema de cálculo renal, a pedra nos rins, ao longo da vida, tá? Muitas pessoas vão desenvolver de forma assintomática e outras vão acabar tendo as famosas crises, as cólicas renais, que seria a forma mais rica em sintomas da doença em si. Ela tem uma idade, tem sexo? Exatamente. É uma doença que ela está mais
associada ao sexo masculino do que ao sexo feminino, apesar de que quando você está lidando com uma família produtora de cálculos, isso daí acaba que se distribui, tanto para homens quanto para mulheres. Meio que genético? Não existe ainda, digamos assim, que tipo de gene que está alterado. Não, mas assim, a gente sabe que a história familiar é um fator muito importante. Existem famílias formadoras de cálculos e existem famílias não formadoras de cálculos. Nessas famílias formadoras de cálculos, é comum você pegar, digamos, um jovem que teve uma crise, aí você vai investigar, o pai já teve, o irmão teve, alguma coisa assim. Então é uma doença que tem um fator familiar importante. Fator familiar também. Exatamente. Com relação à alimentação. Exatamente. Aí vamos pensar assim, que fatores de risco estão associados à formação do cálculo, tá? Para começar assim, a formação do cálculo é um distúrbio de metabolismo que a pessoa tem, que existe uma tendência maior a formar cristais nessa urina. E dentro dessa mecânica, dessa dinâmica de formação desses cristais, existem alguns fatores que vão potencializar ou amenizar essa formação. Tá? Então, vamos raciocinar o seguinte, o rim é um filtro. Ele vai depurar o sangue e vai tirar essa sujeira que existe no sangue, que vai ser eliminada do nosso organismo através da urina. Tá? Então, se você tem, vamos pensar assim, uma quantidade X de sujeira que tem que ser carregada. Se a pessoa bebe pouco líquido, ela vai produzir pouca urina. Então, essa urina vai sair bastante concentrada e ela vai ter que conseguir carregar toda essa sujeira. A chance de quem bebe pouco líquido produzir uma urina que não consiga carregar toda a sujeira e acabar precipitando algum cristal, formando um cálculo, ela é maior. Então, o primeiro fator de risco aí que a gente pode falar é a baixa ingesta de líquidos. Água, principalmente. Principalmente água. Principalmente água. Segunda coisa é dieta rica em sódio, em sal. Isso também tem uma correlação com a formação de cálculo. Quer dizer, E algumas pessoas específicas porque existem vários tipos de cálculos, entende? Tem cálculos, por exemplo, de ácido úrico. Então, pessoas formadoras de cálculo de ácido úrico teriam que ter uma dieta orientada para evitar a formação de ácido úrico. A maioria dos cálculos ele tem componente misto, sendo o cálcio um fator que está presente na maioria deles. O tratamento para todos é igual. A medida preventiva de maior eficácia seria beber bastante líquido. Bastante líquido. Só uma pergunta minha pessoal. A água mineral com gás, ela produz? Não. É mito. Não, isso aí existem mitos, né? Isso é mito. Exatamente. Mas então o segredo é muita água, né? Quanto mais líquido você... O raciocínio é esse. Se você bebe muito líquido, você produz bastante urina. Então você está criando um mecanismo facilitador do transporte de toda essa sujeira que tem que ser eliminada. O rim trabalhar também, né? Ele trabalha, mas a questão maior é essa, filtrou, digamos, tem um tanto de sujeira. Se você tem pouquinha urina, essa sujeira tem que ser carregada nessa urina. Se você tem bastante urina, aquilo ali vai sair de forma mais diluída. Vamos falar assim, esse transporte é mais facilitado. Certo. E os sintomas, assim, a pessoa saber que está com cálculo renal? Pois é, aquilo que eu falei no início. Só a dor? A maioria das vezes o cálculo ele é assintomático, tá? O cálculo geralmente ele é formado dentro do rim, tá? E o que gera os sintomas, na verdade? Você tem, vamos pensar assim, você tem o rim, como é que funciona o nosso organismo? Você tem o rim que vai filtrar o sangue e vai transformar as sujeiras em urina, que vai ser transportada até a nossa bexiga, entende? E da bexiga eliminada ao meio externo. Então, esse canalzinho que comunica o rim até a bexiga é um canalzinho muito fino. Às vezes a pedra está lá se formando durante anos dentro do rim, quietinho. O dia que ela resolve se deslocar e descer em direção à bexiga, é quando que vem a cólica renal. Por quê? Porque como esse canal ele é muito fininho, a pedra acaba impactando. E o rim continua em funcionamento tentando jogar a urina para tentando jogar a urina para frente. E esse cano, vamos pensar assim, está trancado.
Tá? Vamos traçar um paralelo, é como se você tivesse um motor puxando água, digamos, de um poço, e você tem uma mangueira na mão, e alguém pisa na mangueira. Ela já vem espremida. Vai sair, vai aumentar a pressão, Sim. entende? Durante algum tempo o motor vai conseguir funcionar mesmo com a pressão aumentada, só que daqui a pouco esse motor vai começar a se danificar. O raciocínio é semelhante para o rim. Semelhante. A dor mesmo, então, é quando está no canal, não exatamente. É dentro. Geralmente é quando a pedra está obstruindo o canal. E tem casos que a pessoa poderá ter esse cálculo renal e não sentir dor? Não, muitos pacientes, você, às vezes por exames de rotina, você identifica, ó, você tem cálculo renal, uma pedrinha, 2 pedrinhas lá dentro do rim que estão quietinhas. O que gera o sintoma é quando ela se desloca. Esse deslocamento vai passar por esse canal que é muito fino e vai obstruir a via urinária. Então esse aumento de pressão, como é que funciona o mecanismo da dor? Tá? É um sistema, vamos pensar como se fosse um sistema de encanamento, vamos falar assim. Ele se comunica. No que você obstruiu aqui embaixo, aquela pressão vai aumentar ao longo do sistema para cima. E o rim é um órgão que ele tem uma cápsula ao redor cheia de terminações nervosas. No que aumentou essa pressão, distende o rim, estimula essas terminações. Fica maior? Que aí, essa distensão por conta de aumento de pressão. E aí essas terminações nervosas que estão na cápsula geram o sintoma, é a dor. Meu Deus, o canal ele vem do rim até a bexiga. Às vezes tem uma pedrinha que está lá pertinho da bexiga, vai dar dor onde? Nas costas. Aí que está o sentido, dói o rim. Exatamente, então. Dói as costas. Dói as costas. Porque o rim é um órgão que está mais posterior, na região lombar, e a distensão dele é que vai dar o sintoma da cólica renal. É uma dor muito forte. A pessoa geralmente não tem posição que melhore, é uma dor muito forte, constante, né? Exatamente, e de início sua instalação súbita, associada às vezes a náusea, vômito. Por isso que quem já teve a cólica renal e eu parto diz, é uma dor que não tem nada que... Ela aparece de repente mesmo. De repente, é a migração desse cálculo. Tem casos que a pedrinha desce pelo canal, né? Existe casos que a pedrinha ela é pequena, vamos falar assim, ou ela não é muito dura, ela às vezes desce, passa pelo canal e ela mesmo vai se destruindo, fragmentando e sai, e é eliminada. Pode até não dar sintomas, ou um sintoma leve e a passagem da urina se restabelece. Como tem aquelas grandes também que só... Exatamente. Aí só a cirurgia. Exatamente. Então, basicamente, é ali o sistema que exatamente, causa é um sistema, vamos pensar assim, um sistema de hidráulica, né, que tem que estar com o fluxo liberado. Uma vez que você tranca a passagem, o fluxo é interrompido por algum motivo, aqui vai acontecer que vai rolando todo um congestionamento para cima. E esse congestionamento dos líquidos vão aumentar a pressão dentro desse sistema hidráulico, que gera os sintomas. E depois da dor instalada, da pedra, vai causando mais? Uma vez que você tenha com sintomas de cólica renal, dificilmente você consegue administrar isso, digamos, em casa. É uma coisa que requer muitas das vezes analgesia na veia para poder cortar mais rápido o efeito. Além de tudo, o paciente está com dor, às vezes vomitando, se você bota um comprimido acaba voltando, ainda, então você não consegue controlar muito sem administração de medicamento venoso, entende? Então é uma patologia que acaba levando o paciente de emergência ao hospital. Muito bem, já deu para nós entendermos a mecânica de como funciona o cálculo renal, né? Como é ruim o cálculo renal, né, doutor? Opa! Como é ruim, né? É o grande vilão, vamos falar. Então, depois do intervalinho comercial, nós vamos falar do diagnóstico e também do tratamento do cálculo renal aqui com o Dr. Leandro. Já já nós voltamos.
Dr. Igor Chiminácio, especialista em ginecologia e obstetrícia pela Universidade Federal do Paraná, realizando cirurgia ginecológica avançada, focado no tratamento da dor pélvica crônica, distúrbios uterinos e na investigação da infertilidade feminina, atendendo em novo e amplo espaço, dedicado à saúde da mulher. Dr. Igor Chiminácio Ginecologia, Rua Silvio Vidal, 175, terceiro andar, sala 301, no Centro Médico Dr. Silvio Vidal. Fone 3225-9426. Doutora Laira Metzinzimmer, Clínica Geral e Medicina Estética, peeling químico e manipulado, cosmeatria, botox, tratamento para rejuvenescimento, emagrecimento com orientação alimentar. Agende sua consulta. Fone 3224-1540. Doutora Laira Metzinzimmer, Avenida Brasil 530, primeiro andar, sala 3. Formado pela Universidade Federal do Paraná, o Dr. Henrique Mochizuki tem especialização em cirurgia da coluna vertebral, além de ortopedia e traumatologia, com especializações nos Estados Unidos e Hospital das Clínicas em Curitiba. Dr. Henrique Mochizuki, ortopedia, traumatologia e cirurgia da coluna. Avenida Brasil 450, edifício Max Saúde, anexo ao Instituto Mussi de Ortopedia e Traumatologia. Fone 3220-2848. Urovita, Centro Avançado de Urologia, Dr. Leandro Pinot, laser para tratamento do cálculo renal, doenças da próstata e aparelho urinário, tratamento da impotência sexual e infertilidade e estudo urodinâmico. Urovita, Centro Avançado de Urologia, Rua Dr. Silvio Vidal, 175, no Centro Médico Dr. Silvio Vidal, primeiro andar. Fone 3025-4740. Estamos de volta com a Atual Saúde, aqui no canal 10, Atual TV, em vários horários alternativos. Você acompanha nosso programa também na internet. Acesse a nossa página, confira, manda o seu recado. O Dr. Leandro e outros doutores que apresentam o programa estarão respondendo no decorrer do tempo aí as suas perguntas, suas dúvidas aqui do Atual Saúde. Inclusive temos algumas perguntas, até de São Paulo chegando perguntas, né, doutor? Isso é bom demais, né? Internet propagando a informação. Propagando a informação. Hoje o nosso tema é o cálculo renal, famosa pedra nos rins, no linguajar mais popular, né? E o diagnóstico para esta doença? Bom, inicialmente a gente tem a suspeita clínica diante do quadro que a gente falou no primeiro bloco, dor de início súbito, região lombar, muitas vezes irradiada para a região genital, náuseas, vômitos associados. Isso, digamos assim, faz parte do quadro clínico. Diante de um quadro clínico muito suspeito, a gente vai ter que lançar mão de métodos diagnósticos. Tá? Métodos para fazer o diagnóstico preciso seriam métodos de imagem. E, graças a Deus, com a evolução da medicina, novas técnicas foram surgindo e o diagnóstico do cálculo renal também sofreu evolução ao longo do tempo. Antigamente, o que a gente tinha para fazer um diagnóstico? Era raio-x, um raio-x contrastado no máximo. Preciso, né? Exatamente. E o advento da ultrassonografia ajudou bastante a realização de diagnóstico de cálculo renal, só que ainda é um método que também tem algumas limitações dependendo da localização do cálculo. O cálculo que ele está dentro do rim ou, digamos, dentro da bexiga, o ultrassom é um método que consegue visualizar muito bem. Porém, no caminho, que seria o canalzinho, é um canal muito fininho e o ultrassom por vezes tem dificuldade de visualizar. Por quê? Porque na frente do canalzinho está cheio de intestino, tem às vezes muitos gases e tudo que às vezes dificulta demais a visualização através desse método. Tá? O método ideal, o melhor método para fazer o diagnóstico do cálculo, por exemplo, o cálculo que migrou, que está no meio do caminho, é a tomografia. Tomografia computadorizada seria o exame de, hoje em dia, um exame que te dá mais informação, mais precisão em relação à localização, tamanho do cálculo,
para você, a partir daí, começar a pensar em estratégias. Entende? Até para o médico dimensionar o tamanho onde ele está localizado e que tipo de tratamento fazer. Exatamente. Né? O que acontece? Não tem muito como falar somente do diagnóstico sem começar a introduzir um pouco de tratamento. O método de imagem, ele vai te dizer, por exemplo, tamanho, localização, como é que está, digamos, a relação anatômica desse rim em relação às demais estruturas, para você começar a planejar a abordagem que você vai fazer para a remoção desse cálculo. Tá? Hoje em dia, com o advento de novos aparelhos, novas técnicas, cada vez a gente fica mais raro o tratamento cirúrgico através de cortes, de cirurgias convencionais, vamos falar assim. Né? Exatamente. Hoje, do advento da fibra ótica, de vários aparelhos endoscópicos e tudo mais, a gente resolve praticamente tudo ou pelo próprio orifício, pelo canal da uretra. Você entra com um aparelhinho, sobe a via urinária e consegue resolver o cálculo, ou dependendo da localização, tamanho e tudo mais, às vezes você consegue fazer um acesso direto ao rim. Você, com um pequeno cortezinho, você entra com o aparelho direto dentro do rim e consegue fazer a fragmentação, a remoção, exatamente, dentro do rim. Então, tudo isso depende de tamanho, localização, condições anatômicas do E ali a paciente. Tomografia vai te dar uma precisão. A tomografia, ela seria um exame excelente para te dar essas informações. Essa tecnologia realmente veio para ficar e para nos ajudar, né, doutor? Com certeza. Para o rim, como estamos falando, mas para todos os órgãos, para o corpo humano inteiro, né? Sim, sim. Para o corpo humano inteiro. É um método consagrado. É o mesmo processo? Quando tem um cálculo renal, fazer a tomografia como outras partes, ou ela Não, ela vai, digamos, se você vai fazer uma tomografia, pensando em cálculo renal, do abdômen superior e da pelve, ou seja, somente ali? Do tórax para baixo. O que interessa é ver o que aí você rim, vai conseguir visualizar o rim, todo o trajeto do ureter, que é esse canalzinho que a gente vem falando, a bexiga, tudo isso. E a partir daí, bolar qual a melhor estratégia. Entende? Você pode às vezes vir por baixo, às vezes você pode ter que vir por cima, por dentro do rim descendo, aí tudo vai depender aí o médico da avaliação exatamente, de como será, exatamente. Né? O cálculo renal, a pessoa com diagnosticado, ele pode evoluir para algo pior, digamos assim? Quais seriam as complicações? Vamos pensar assim, tá? A primeira, que seria talvez a mais comum, você pode ter sangramento de via urinária, tá? A segunda coisa, essa urina que está represada com dificuldade de escoamento, por vezes pode formar infecção nessa urina represada. Isso daí é um caso que precisa ser drenado. A urina fechada, infectada, ela é potencialmente grave. Isso aí você tem risco, às vezes, até de desenvolvimento de um quadro de sepsemia, infecção generalizada. Então, é uma urgência que tem que ser abordada. A dor seria dor refratária, que não melhora com nada, né? Seriam as principais complicações. E a última, que quando é o quadro que já vem arrastado, que não é resolvido e tudo mais, ela pode gerar danos irreversíveis ao rim. Tá? Esse rim que está obstruído e que não, cronicamente obstruído, e não é feita a desobstrução, a extração dessa pedra e tudo mais, começam a se instalar danos, lesões renais, que muitas das vezes são irreversíveis. Pode até perder o órgão. Pode, correndo o risco até mesmo de perder o rim. Mais uma pergunta. Vive-se naturalmente com o rim só, doutor? Hoje em dia você consegue. Tem gente, na verdade, hoje em dia, isso desde sempre. Tem gente que, depois com o advento de todos os métodos de imagem, às vezes na vida adulta foi fazer um exame por outro motivo e descobre que só tem um rim e viveu a vida inteira com um só. Tem gente que por algum motivo precisou retirar um rim ou fazer uma doação e vive com outro rim. Isso é perfeitamente o ideal aceitável. Dois, né? Exatamente, mas que um rim ele consegue manter o funcionamento do nosso organismo, isso daí é perfeitamente saudável. Desde que ele esteja em pleno funcionamento. Em pleno funcionamento. Depois de um cliente diagnosticado, então, tem cálculo renal, está ali, está acolá, ou está no canal,
Qual o caminho para o tratamento? Tá, vamos lá. É importante falar, por exemplo, que quando as pedrinhas caem na via urinária, nesse canalzinho, muitas delas são resolvidas espontaneamente. Tratamento conservador, analgesia, hidratação, e o paciente muitas vezes consegue até expelir essas pedras. O tratamento cirúrgico, ele passa a ser para aquele paciente que está com uma dor refratária, ou então é um cálculo grande que você sabe que ele vai ter muita dificuldade. Se porventura ele conseguir expelir, isso vai demandar tempo, pode ser perigoso para o rim desse paciente, e aí sim que a gente lança a mão do tratamento cirúrgico, tá? O tratamento cirúrgico, ele pode ser cirurgia convencional, cirurgia endoscópica, tá? E aquela cirurgia que eu lhe falei, que é através do rim, que você acessa direto no rim. Tá? E também tem uma outra alternativa, que seria a cirurgia videolaparoscópica. Dependendo do tamanho, da localização, aquela cirurgia que é feita com furinhos na barriga também resolve boa parte dos cálculos. Então, tudo é uma questão de analisar qual o teu problema, e aí você lança a mão do melhor método possível. Cada caso é um caso, né? Sim. Cada paciente tem sua idade, seu organismo e seu histórico. Atualmente, qual a cirurgia que mais... Olha, a cirurgia que a gente mais faz atualmente seria pelo canal, por endoscopia. Você entra pela uretra, atinge a bexiga e sobe em direção ao rim. E com isso consegue fazer a fragmentação desse cálculo, tudo direitinho. Esse tipo de cirurgia, você tem dois tipos de aparelho, vamos falar assim. Você tem um aparelho rígido e você tem um aparelho flexível. Esse aparelho rígido, você consegue atingir até determinadas alturas dentro da via urinária. E o aparelho flexível permite que você suba e até mesmo resolva problemas de cálculos que estão dentro do próprio rim. Tá? Só que para isso é necessária a utilização do laser. Você passa o endoscópiozinho, vai lá, encontra a pedra. E por dentro desse endoscópio você vai passar a fibra do laser e promover a destruição. Que tecnologia que estamos Exatamente, tendo no momento, né? Isso é interessante. Poxa, muito interessante. A resolutividade é grande e a agressão ao organismo é muito pouca. Muito pequena, né? Esse é o segredo. Essa é a famosa cirurgia laser? Essa é a cirurgia laser. As pessoas confundem muito. Existe um tipo de aparelho que não é laser e que está na boca do povo aí como laser, e na verdade não é. Por exemplo, o paciente tem uma pedra dentro do rim. Existe uma máquina que chama, um método que chama litotripsia extracorpórea. Tá. O que é isso? É uma máquina que o paciente deita, fica encostado nessa máquina, através de um raio-x consegue se focar os disparos da máquina nesse cálculo. Tá. E aquela máquina fica emitindo ondas. Tentando fragmentar essa pedra. É uma tentativa. Tá? E as pessoas muitas vezes falam que eu fiz laser, e na verdade não fez. O laser é isso que eu estou te falando, entrar pelo canal e ir lá destruir a pedra. Eu entendia que era essa. Não, isso não é laser. Olha, já esclarecemos um ponto aqui no Atual Saúde, hein? Exatamente. Então, o laser é exatamente isso que eu te falei. É a fibrazinha que passa por dentro do aparelho para ir lá quebrar. Essa outra técnica seria a litotripsia extracorpórea. Ela não tem São ondas de choque que você pode conseguir fragmentar o cálculo ou não. Existem vários fatores que influenciam aí a resolutividade, tamanho de cálculo, a densidade, se é um cálculo mais denso, mais duro, a chance de se resolver é menor, tamanho do cálculo, localização, se o paciente é magro ou é gordo, tudo isso influencia. Então é um método que tem bastante limitação. E essa laser, a verdadeira laser, então digamos assim, ela não você importa o tamanho do cálculo, você sobe com o aparelho e fica de frente para a pedra. Você está operando pela televisão. Olhando a pedra. E você vai encostar lá a fibrazinha do laser, aquela luzinha verdinha, igual que a gente vê nos filmes assim do laser. Você encosta ela lá na pedra, aciona, ela começa a destruir. Com certeza aquela ali vai resolver, né? Aquele ali você consegue resolver. Tem que resolver, né? Aquele ali você consegue resolver. Difícil você... É anestesia geral, né?
Varia, depende de localização, de preferência também do cirurgião. Pode ser feita com anestesia geral ou com a RAC, anestesia, que é aquela injeçãozinha nas costas. Varia muito de caso para caso, preferência do anestesista, do cirurgião, isso aí tem... Precisa fazer sob anestesia. A anestesia em si é uma decisão muitas vezes do próprio anestesista. O seu consultório está aparelhado com... Sim, o que é o importante hoje em dia, né? Você tá com problema, você tem um cálculo. Tá. Você tem que procurar um serviço, um urologista que tenha à disposição todos esses recursos. Os recursos. E treinamento para utilizar esses recursos também. Não adianta ter um aparelho sem saber usar. Então, porque muitas vezes você programa, digamos que vamos entrar por baixo e vamos conseguir. Aí chega na hora, puxa, a pedrinha entrou, foi lá para dentro do rim. Se você não tiver, por exemplo, esse outro aparelho flexível para ir lá resolver, esse paciente vai acabar acordando sem ter o problema solucionado. Né? Então, está diante de um serviço onde você tem todos esses recursos disponíveis, não deu para ir por um lado, vai por outro e vice-versa, aí a chance de você sair com esse problema resolvido aumenta muito, muito. O cálculo renal é um problema resolvível, então? Resolvível, ele é resolvível. É um problema que, assim, é importante falar, as pessoas mantenham, digamos assim, a tendência de formação dos cálculos. Entende? Você hoje tira lá aquela pedrinha que está incomodando, pode ser que daqui a 1 ano, 2 anos, ou até antes, a pessoa forme outra e volte a incomodar. A ter mais. Tá? Uma vez que a pessoa tem uma cólica renal, a probabilidade dela vir a ter uma nova cólica renal nos próximos 5 anos gira em torno de 50%. Ah, é? Ou seja, a cada 10 pacientes que tiveram uma cólica hoje, 5 vão acabar tendo uma nova cólica nos próximos 5 anos. Nossa, entende? A formação depende muito do metabolismo da pessoa. É 10% como... Exatamente, então é uma doença que tem uma prevalência alta na população. E o índice de obesidade crescendo, como a gente vê nos noticiários, diz que o brasileiro consome muito sódio, né? Sim. Está acima da média. Os hábitos alimentares estão errados, os hábitos digamos assim, de ingesta hídrica também, muitas vezes estão errados e tudo. Isso você vai somando vários fatores e caindo dentro, digamos assim, de uma família que tem tendência, a chance dessa pessoa vir a formar um cálculo é muito grande. É muito grande. Bom, chegamos quase ao final do programa, foi bem esclarecedor, estou aprendendo aqui com o doutor, uma consulta via televisão, né? Assim que é o Atual Saúde. As considerações finais, então, doutor? Olha, consideração importante, vamos lá. O recomendável, beber de 2 a 3 litros de água por dia, tá? Você vai conseguir manter um volume de diurese, uma formação de urina numa quantidade tal que vai permitir o transporte de toda essa sujeira que o rim está filtrando. Em dias mais quentes, ou pessoas que moram em regiões mais quentes, é importante que essa ingesta ela aumente para compensar as perdas de líquido que o nosso organismo tem por outros meios, transpiração, respiração e tudo mais. Então, em climas quentes a gente acaba transpirando mais e fica, vamos falar assim, entre aspas, mais desidratado. Então a necessidade por líquido ela é maior. Então você tem que acabar compensando. Tem que beber água só quando tem sede ou se educar para beber sem sede? Olha, eu costumo falar o seguinte para os pacientes, um bom parâmetro para avaliar se você está bebendo ou não a quantidade ideal de líquido, que dificilmente você vai falar assim, tomei 200 ml e anota, mais 200 vai anotar. Olhar a cor da urina. Tá. A urina, aquela urina amarela com cheiro mais forte, concentrada, é a urina de quem está bebendo pouco líquido. A urina clarinha, quanto mais próximo à água, mais transparente possível, é a melhor urina. Ah, é? Essa urina é de quem está bebendo bastante líquido. Quem bebe pouco líquido faz aquela urina, pouca quantidade, aquela urina bem amarela, mais concentrada. Antes, né? Mais urina... Exatamente. Quanto mais urina... A sujeira vai estar super diluída naquela quantidade de líquido, então vai ficar uma urina mais clarinha. Tá? E a última consideração é aquilo que a gente voltou a falar, acabou de falar. Estou com um problema de pedra nos rins, tem que escolher um médico que vai me tratar, me cuidar.
ou um serviço de urologia que eu vou procurar. É procurar saber se nesse serviço existem essas tecnologias disponíveis. Se esse urologista ele domina essas técnicas todas, que você vai conseguir de uma forma ou de outra proporcionar a resolução do cálculo. Do cálculo renal. Exatamente. Tá? Porque não adianta ter a tecnologia, tem que saber usar. Também. E, além disso, estar num lugar que tenha vários condições, né? e vários métodos possíveis, que aí, se não vai por um jeito, vai por outro, soma um método com outro e você acaba conseguindo resolver. Essa decisão é tomada, obviamente, com o paciente? Qual método vamos... Olha, vamos pensar assim, em cirurgia você parte de uma estratégia. Tá? Você planeja que fazer de tal forma. Pode ser que na hora você tenha que mudar a estratégia para ter um resultado melhor. Mas é explicado ao paciente a forma que vai ser feita, tudo direitinho. A ideia é entrar por aqui, resolver dessa forma, tudo mais. Se durante o procedimento surgiu alguma coisa nova, então vou ter que tirar esse aparelho aqui, vou entrar com esse outro que vai me facilitar mais. Certo. Isso é uma estratégia. Tem que estar tudo próximo, né? Você tem que ter tudo à mão. Tem tudo à mão. E você tem que ter tudo à mão. Entendeu? Para cada problema tem sua ferramenta. Tem a solução. Exatamente, né? Exatamente. Doutora, passa o consultório, onde que estamos localizados? O consultório em Pato Branco, Rua Silvio Vidal, 175, no Centro Médico Silvio Vidal, primeiro andar. Telefone é 3025-4740. Atendendo todo dia? Todos os dias tem agendamento de consulta. Tá certo. Obrigado pela participação no Atual Saúde. E nós voltamos semana que vem. Hoje conversamos com o Dr. Leandro Pinot, urologista, com o nosso tema cálculo renal. Semana que vem voltamos com um novo programa aqui do Atual Saúde para você. Obrigado pela companhia. Até lá.